Daremos início, então, nesse momento, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, concomitante com o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, a apresentação do relatório de avaliação de gestão referente ao segundo quadrimestre de 2014. Quero aqui registrar que esta audiência pública é transmitida pelo site da Câmara. Quero também registrar e agradecer a presença do professor Luiz e do senhor Rui Borba, representando aqui a imprensa, servidor público Palência também fazendo presente na assistência. Obrigado pela presença. Registrar nesse momento a presença do nosso controlador-geral do município, o senhor Jurandir Lemos, de igual forma da senhora Daniele Prudente, gestora de controle interno, e também da senhora Thalita, representando aqui o nosso secretário de Finanças, o senhor Renato de Jesus, o qual eu faço questão de registrar, que me ligou na noite de ontem, informando de um tratamento de saúde e que estaria, então, solicitando o comparecimento da servidora Thalita nesta audiência pública. Quero registrar também a presença do vereador Messias Carvalho da Silva, da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, membro da Comissão Mista de Orçamento, e também do vereador Jefferson Gonçalves, membro da Comissão Mista de Orçamento. Já tenho em mãos aqui, que me foi apresentado pelo nosso controlador, um relatório que eu vou solicitar à nossa vereadora que faça a leitura e, posteriormente, se algum dos senhores quiserem fazer alguma colocação, acrescentar algum ponto, e os vereadores, em sequência, quanto a alguma indagação, algum questionamento. Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios, Controladoria Geral, Armação dos Búzios, em 30 de setembro de 2014, audiência pública do segundo quadrimestre de 2014. Em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, com o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, apresentamos o presente relatório de avaliação da gestão referente ao segundo quadrimestre de 2014. 1. Da Receita. A receita arrecadada até o segundo quadrimestre de 2014 importou em R$ 136.855.019,10, sendo esta proveniente de receitas correntes. Para avaliar o comportamento da receita nesse segundo quadrimestre de 2014, foi realizado um comparativo entre a receita estimada e a receita efetivamente arrecadada neste mesmo período. Para melhor evidenciação, apresentamos o quadro comparativo a seguir. Comparativo da receita prevista com a arrecadada. Segundo quadrimestre de 2014, receita tributária, o orçado, R$ 18.163.444,33, com o realizado R$ 21.030.790,40. Contribuições, o orçado, R$ 4.866.282,60, com o realizado R$ 2.797.069,90. Patrimonial, R$ 944.517,20, com o realizado R$ 1.710.734,80. Serviços, R$ 458.551,06, realizado R$ 715.438,80. Transferências, R$ 92.549.583,46, realizado R$ 104.622.984,80. Outras correntes, R$ 4.240.698,86, realizado R$ 6.693.439,20. Total do orçado, R$ 121.223.077,60, realizado R$ 136.855.019,10.
Da análise do quadro apresentado anteriormente, verifica-se que a receita corrente estimada para o período se portou acima da estimativa prevista em R$ 15.631.941,50. 2. Da despesa. Total da despesa empenhada, R$ 173.519.174,90. Liquidada, R$ 116.067.758,50. O montante da despesa empenhada importou em R$ 173.519.174,90 e as despesas liquidadas no mesmo período importou em R$ 116.067.758,50, perfazendo uma economia de R$ 57.451.416,40. Esta diminuição verificada em relação às despesas previstas para o segundo quadrimestre de 2014 assegurou o equilíbrio da execução financeira. Vale destacar que os valores apresentados nesta audiência pública se referem a valores liquidados, uma vez que o Sistema Tribunal de Contas, o SIGFIS, se utiliza das despesas liquidadas para extrair os índices de gestão. Portanto, cabe esclarecer que existem valores empenhados até o final do exercício que não estão contemplados, apesar de já estarem comprometidos, os quais serão demonstrados à medida em que estes forem sendo liquidados. 3. Dos limites constitucionais. 3.1. Gasto com pessoal. O percentual com gasto com pessoal do Poder Executivo nos últimos 12 meses, apresentado no segundo quadrimestre de 2014, foi de 53,51% da receita corrente líquida apurada, o qual se encontra acima do limite prudencial, que é de 51,30%, conforme informações do setor de contabilidade, que será demonstrado em anexo 1 do RGF do segundo quadrimestre de 2014, que será publicado. Alertamos que o município deverá adotar medidas para eliminar o excesso verificado de 2,21 da RCL, a fim de que o índice de gasto com pessoal retorne ao limite prudencial. 3.2. Gasto com saúde. O percentual de gasto com saúde apurado no quarto bimestre de 2014 importou em 35,77%, considerando apenas os gastos realizados na função 10, saúde, com recursos provenientes de impostos, diretamente arrecadados e transferências correntes. Da análise do índice, pode-se verificar que o município investiu 20,77% acima do limite mínimo constitucional exigido, que é de 15% estabelecido pela Emenda Constitucional número 29 de 2000, considerando apenas os valores liquidados nesse período. 3.3. Do gasto com ensino. O percentual de gasto com ensino apurado no quarto bimestre de 2014 importou em 22,74%, considerando apenas os valores empenhados líquidos provenientes de impostos em despesas do ensino fundamental e infantil. Da análise do índice apurado, verifica-se que o percentual de gasto com ensino apurado neste quarto bimestre de 2014 está um pouco abaixo do limite constitucional exigido, que é de 25%, conforme caput do artigo 212 da Constituição Federal de 1988. Vale ressaltar que o percentual apurado na área da saúde e educação em períodos intermediários, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres, se refere aos valores liquidados e, ao final do exercício, sexto bimestre, o percentual apurado considera os valores empenhados. Dessa forma, o déficit de aplicação, ora verificado no percentual de gasto com ensino, tenderá a ser eliminado na medida em que os valores empenhados forem sendo liquidados no decorrer do exercício, que se dará completamente até o último bimestre. Desta forma, esperamos que esta apresentação tenha demonstrado o cumprimento das metas fiscais previstas no segundo quadrimestre de 2014. Jurandir Lemos Filho, controlador-geral, Daniele Prudente, gestora de controle interno. Feita a leitura do relatório, senhor presidente. Bom, eu quero, então, franquear a palavra ao vereador Messias, se assim desejar, ou a vereadora Joyce, o vereador Jefferson.
para que estejam aí fazendo as suas colocações ou indagações a respeito do relatório lido em plenário neste momento. Com a palavra o vereador Messias Carvalho da Silva. Nenhuma colocação, vereador? Vereadora Joyce também em seguida. O vereador Jefferson também. Bom, Jurandir, Thalita, Daniele, acho que são sempre os mesmos pontos, né, que a gente tem que destacar, que tem que questionar quanto ao andamento da questão da execução orçamentária financeira do nosso município. A gente vê aqui um superávit na arrecadação, né, o que não deixa de ser um ponto positivo, ou seja, na ordem aí de 12%, 13% aproximadamente do que foi orçado e o que já foi realizado até segundo quadrimestre, né? Isso nos traz, de certa forma, uma tranquilidade, haja visto algumas turbulências que nós tivemos no ano passado quanto ao fechamento do exercício, pagamento do funcionalismo público e etc. Isso é muito interessante. Mas eu gostaria de destacar aqui, embora já fale na justificativa no final, na ressalva aqui que se faz do percentual de investimento na educação, de 22,74%, quanto que, na verdade, e contrário a isso, na saúde, nós estamos tendo, isso foi demonstrado ontem também, né, Daniel, o poder de fogo de investimento na saúde, né, do que está sendo gasto lá, o que está sendo investido na saúde do nosso município. Nos preocupa porque, na verdade, ou me preocupa, porque eu entendo que teria que estar ali páreo a páreo esses investimentos também para a educação, haja visto um déficit que nós temos que não é da competência de vocês, agora é essa discussão, mas em relação a algumas necessidades de escolas novas. Já se passaram praticamente 2 anos de administração pública e conversando com a Deise, tem um certo receio quanto a um déficit de sala de aulas no ano que vem. Mas, enfim, outro ponto de se destacar é o famoso gasto com o pessoal. Ontem nós falamos sobre isso também, de que está sempre ali de 54, 53,51, vai a 53,99, e a gente não consegue abaixar isso, né, cerceando muitas das vezes o poder de investimento do município. Mas, enfim, bom, eu acho que seria, na verdade, nenhuma indagação. Eu queria franquear, se assim desejar, alguma colocação, que a gente, algo acrescentar ao relatório, algum ponto. Só para justificar a questão do ensino, o que acontece? Nós temos escola de ensino médio e tem agora a parte do técnico, né? Que lá no INEF está tendo uma parte técnica. Então, isso tudo não entra nesse cômputo aqui. Então, na verdade, a gente, se for considerar tudo, a gente está aplicando mais. Na saúde já é geral, não é na atenção básica, não está limitado ao PSF, é tudo da saúde. E a educação, a gente só pode calcular o infantil e o fundamental. E a gente tem as escolas que vão lá, a parte técnica e o ensino médio, que a gente aplica também. Tá, entendi. A Thalita aqui, quando eu mandei o ofício para a presidência, solicitando para que, na verdade, sempre nessas audiências públicas pudesse ter o secretário, ou no caso um representante da secretaria, porque a questão da apresentação dos números, eu entendo que está relacionado à receita do município também, né? As formas de arrecadação, o trabalho da Secretaria de Fazenda do município para caminhar junto. Como é que você vê, Thalita, essa questão que, aproveitando aqui o professor Luiz, nós tivemos aqui a secretária de Planejamento em sessão passada, que foi uma sessão muito conturbada por uma série de fatores que aconteceram naquele dia, e eu tenho insistido que, gostem ou não, quem quer que seja, a construção civil na nossa cidade, ela é um motor propulsor da economia. E eu entrei até num debate outro dia com um cidadão, um blogueiro aí do município, que ele diverge do meu entendimento, tá aqui o professor Luiz.
E a gente tem se deparado com muitas reclamações, estou fugindo da área, mas depois eu volto, na questão da fazenda pública. Quanto à paralisação mais completa da construção civil na cidade. Isso você vê, de certa forma, lá na fazenda, que isso reflete na arrecadação pública, quando estamos falando da licença de obra, nós estamos falando do habite, do aceite. Isso é sentido dentro do sistema de arrecadação municipal, ao seu ponto de vista? O que você teria a me dizer? Só para eu entender melhor a pergunta, desculpa. A paralisação, quando você fala, é o embargo da obra, pagar as multas? Não, licenciamento, uma certa... Eu entendo, e continuo insistindo nisso, que há uma certa paralisação do setor no município. Né? Uma burocracia imensa, que se cumpra assim a legislação, não tá? É outra discussão. Mas a burocracia impera, a paralisação do setor impera. Esperamos que agora com o Humberto a coisa ande de acordo com a legislação, do que a legislação estabelece, não do que se entende, e que a gente tem visto, através do trabalhador, aquele que está lá na ponta, falava agora com o professor a respeito de algumas casas de construção, vidraçaria, de tinta, que tem refletido isso no seu movimento. Eu queria saber se dentro da Secretaria de Fazenda, através desses recolhimentos, isso também é sentido, se tem alguma observação nesse sentido. Na realidade, eu posso me ater só com relação à Secretaria de Fazenda. Essa parte de licenciamento é muito bem específico. Então, assim, o que a gente vê de dificuldade hoje com a parte de licenciamento? Que o nosso código hoje, ele beneficia as pessoas que não querem andar regulares. Então, assim, não há muita diferenciação entre o valor que eu pago para a licença de construção e o valor que eu pago para aceite de obras. E o que isso reflete? Eu não vou licenciar minha obra agora, eu vou construir, depois eu acerto com a prefeitura. Então, talvez, o grande número de obras irregulares ou obras pendentes de licenciamento é porque não tem uma punição ou uma diferenciação nesses valores. Eu vou pagar quase a mesma coisa, então não vou entrar com o processo de licenciamento, eu resolvo isso depois. Então, com relação à parte fiscal, à parte tributária, o problema maior da legalidade é esse. Não tem muita diferenciação, que a gente está tentando resolver com a revisão do Código Tributário. Entendi. Bom, vereadora Joyce, alguma colocação? Vereador Messias. Messias não tem nada a colocar? Algum posicionamento? Boa tarde, senhor presidente da Comissão Mista de Orçamento, os vereadores presentes, a assistência, o nosso controlador do município, e acho que também acompanha a Thalita, que é da Fazenda, Daniela, gestora do controle interno. Com relação aqui à despesa, a pergunta que eu faço, porque aqui diz que houve uma economia, mas a gente sabe que essa economia, ao longo dos períodos, ela vai se diluindo. E aí, na verdade, a gente não tem, de fato, quanto que o município economizou, né? Mas, com relação a juros e encargos da dívida, esse valor do que foi empenhado e do que foi liquidado, ele não está muito abaixo, porque se a gente considerar aí os meses, eu ia fazer uma conta aqui, porque, Jurandir, o relatório chega para a gente muito em cima, então eu não tenho nem como estudar isso aqui. O relatório chegou agora, eu quero fazer uma conta, o vereador, presidente, já me passa para a pergunta. Então, fica muito em cima para a gente tentar até fazer com que a audiência ela seja mais esclarecedora para o nosso público, tanto que está presencialmente aqui, quanto aqueles que estão acompanhando online. Mas, se for fazer uma conta rápida de juros e encargos da dívida, 322 mil, no que se deveria ser dividido aí ao longo desses 8 meses, de janeiro a agosto, seria essa conta? A gente teria o quê? 300 dividido por 8, mais ou menos. 8 vezes 5, 30. Seria 50 mil, mais ou menos, pagos por mês? Porque eu estou achando que, até agora, no segundo quadrimestre, o que já foi liquidado é muito baixo. 78 mil. Pode me explicar? Posso. Na verdade, é o seguinte.
nós tínhamos diversas dívidas de INSS e PASEP. Então, surgiram umas portarias da União facultando a adesão do parcelamento. Nós fizemos essa adesão. Aí o orçamento a gente coloca estimado, mais ou menos quanto a gente tem de estudo que os juros e encargos variam em relação ao principal. Só que, até o INSS consolidar esse parcelamento, a gente paga um valor mínimo, 1,5% da receita corrente líquida. Então, não bate com essa conta que você está fazendo. A conta é mais ou menos essa. Mas até o INSS consolidar e definir o meu valor de principal e o meu valor de juros, e eu ter uma parcela fixa, isso demora. E alguns parcelamentos a gente fez ano passado e outros a gente fez esse ano, porque aí foram surgindo, foi vendo cálculo. Tem coisas que entrou no parcelamento que estavam pendentes de 2009, tem coisas de 2012. Então, cada hora a gente foi descobrindo. Temos 2 adesões de parcelamento de INSS e 2 de PASEP. Então, por isso que essa conta não bate certa. Entendi. Então, meu raciocínio era mais ou menos estar dentro disso aí. Então, na verdade, a gente agora tem mais 2 parcelamentos, é isso? 2 parcelamentos de INSS e 2 de PIS/PASEP. Ok. E essa amortização da dívida? Aí é o valor principal desses parcelamentos. Entendi. Entendeu? Aí, como a gente está pagando esse valor estimado, em 1,5% da receita corrente líquida, até eles consolidarem, ele vai e entra no principal, porque a gente ainda não tem o certo se é a parcela de juros ou de encargos. Entendi. Bom, acho que foi isso que me chamou mais a atenção. E aí é realmente isso, a gente fica acaba ficando muito limitado quando chega para a gente o relatório na hora. Mas tributária do orçado para o realizado, houve aqui um aumento. Você pode me dizer, Thalita, com relação ao que a Fazenda identificou para esse AVT aqui de 18 milhões do que foi orçado para 21 milhões? Eu digo na parte tributária. Você pode me dizer o que mais se sobressaiu? Na realidade, desde o ano passado, quando a gente fez aquelas 18 mil ações judiciais, quando a gente colocou, esse ano também a gente conseguiu protestar alguns valores, reverteu nitidamente com relação às dívidas. Dívida de IPTU, por exemplo, cresceu bastante. A gente conseguiu reaver mais com relação à dívida de IPTU. E ISS também cresceu. Desde que a gente implantou a nota fiscal eletrônica, cresceu em relação ao, não ao orçado, mas só em relação ao arrecadado do ano passado, mais de 800 mil, até o período de agosto. Então, fazendo uma comparação entre até agosto de 2013, porque foi arrecadado, e agosto de 2014, só de ISS a gente aumentou mais de 800 mil. IPTU, mais 387, quase 400 mil. E assim também com relação à dívida, aumentou um pouco mais. Então, são reflexos diretos, ações que a gente já tomou desde o ano passado e deu continuidade a esse ano. E das transferências, de 92 para 104, você pode também dizer o que... Aí, no caso, as transferências não passam pela parte de receita arrecadada direta, elas fazem parte de repasse, e seria mais o contábil. Não, seria a parte mais financeira mesmo da Secretaria de Fazenda. Então, é a tesouraria que faz o controle, aí foge um pouco lá da alçada do setor. Então, agradeço, presidente. Bom, de fato, assim, a gente faz a leitura, de repente, alguma dúvida posterior, até porque eu vou repassar para os outros vereadores que não puderam estar presentes, né? E, ao vendo qualquer outro questionamento, a gente solicita ao Poder Executivo. Eu queria, até porque nós temos poucas pessoas na assistência, não sei se o professor Luiz tem alguma colocação a fazer, o seu Palência, o Rui Borba, a gente tem aberto aqui para algumas colocações, que é importante. Está light hoje a audiência pública. Eu queria saber com vocês, há pouco tempo eu
fiz uma pesquisa no site do Tesouro e o município estava muito melhor do que anos anteriores na questão lá do calque, né? Mas estava faltando, ele estava considerado inadimplente por falta de publicação de relatórios. Inclusive, eu entro no site do Tesouro e não vejo esses relatórios, que está sendo publicado no boletim oficial, mas não é publicado no site do Tesouro. O que vocês têm a dizer em relação a isso? Está havendo alguma dificuldade para enviar para o Tesouro? Porque o município está inadimplente por isso, por falta de transparência nos relatórios. A última vez que eu verifiquei, o calque estava nessa situação. A dívida com o INSS estava resolvida. É porque, na verdade, esses relatórios, quando são publicados, a gente encaminha cópia dessa publicação para a Caixa Econômica Federal e gera uma chave. E a gente depende da Caixa Econômica, a gente tem que pressionar a Caixa Econômica para ela liberar o acesso ao sistema. Somente ela, quando a gente dá a entrada lá, ela comprova, gera uma chave e ela que libera junto ao sistema essa publicação. Entendeu? A gente já sai a publicação, a gente bota na internet, sai no boletim oficial, mas quando a gente caminha o ofício para a Caixa, tem a burocratização junto à Caixa Econômica para ela reconhecer essa publicação. Aí somente ela libera junto ao site de Tesouro, na verdade, disponibiliza a publicação da Receita, né? Sobre essa questão que o Lohan colocou, eu fiz uma pesquisa exaustiva no site da Transparência da Prefeitura e não consta lá, vem assim, ISS recolhido. É claro que tem a parte de obras, né, o setor de construção civil também paga ISS, né? E isso não é discriminado, vem tudo junto. Mas a partir de um determinado mês, eu acho que é março ou abril, tem uma separação, começa a aparecer licença de obras e depois some de novo. Quer dizer, o site, a parte da Receita Municipal é uma confusão. De vez em quando, quer dizer, tem uma conta, depois a conta some, aí aparece outra conta, você não tem como acompanhar. Por exemplo, se tivesse separado ISS do setor de comércio, ISS de hotelaria, você poderia acompanhar como é que estão esses setores. Aí eu acabei, para a minha pesquisa, eu tive que verificar o desemprego. Está tendo muito desemprego na área de hotelaria. 391 pessoas foram desempregadas recentemente. Quer dizer, esse ano, né? De janeiro até agosto. E na construção civil está mais ou menos equilibrado o número isso trabalho formal. A gente sabe que a construção civil tem muito trabalho informal. Então, será que não era possível vocês discriminarem isso? O que é parte da construção civil no ISS, o que não é da construção civil, o que é do comércio? Assim, gera até um pouco de dificuldade, porque quando a gente faz a diferenciação da receita e sai lá no portal da transparência, ela é com base no que foi efetivamente arrecadado. Então, quando a gente fala de hotelaria, muitos dos hotéis eles estão inscritos no Simples Nacional. E aí, o que acontece quando eles estão inscritos no Simples Nacional? Eles não arrecadam, eles não pagam diretamente à prefeitura. Eles pagam o Simples e o Simples faz o repasse para a prefeitura. Então, muitas vezes, eles vão para uma conta específica que é como se fosse global, ISS. E é um repasse que vem do próprio Simples. Então, fica complicado a gente fazer essa diferenciação. A gente tem lá, quando é diretamente arrecadado, vamos supor, licença de construção, e aí tem excesso de obras, a gente consegue visualizar, a gente consegue fazer esse lançamento. Mas quando é de repasse, realmente fica difícil de identificar, porque é repasse do Simples, e não tem como a gente ter controle sobre esse código de receita. Uma última pergunta, Lohan, só para... eu vi aqui, se fala que em redução, assegurou equilíbrio, né, uma série de redução de despesas aqui se assegurou equilíbrio de execução financeira. E uma coisa que a gente cansou de discutir aqui na cidade, eu discuto muito no blog, os vereadores já discutiram aqui também, é que a gente tem uma taxa de investimento muito pequena. Ao longo só no primeiro governo é que tinha uma taxa mais alta, os primeiros 4 anos do governo Mirim. De lá para cá, a taxa de investimento é menos de 10%. Tem Rio das Ostras aqui, está investido 30% do orçamento. E eu vi aqui
O orçamento previsto de 21 milhões foi reduzido para 2. A gente só investiu 2 milhões esses 8 meses. É isso? Porque os recursos próprios, na verdade, eles ficam muito comprometidos com despesa de manutenção, despesa de custeio. E com os recursos próprios, foi isso aí mesmo, foi esse percentual. Por isso que a gente busca captar convênios para a gente fazer na área de obra, porque aí vai aparecer essa coluna aqui de investimento, que isso aqui é tudo despesa de capital. E a verdade é essa mesmo, nosso orçamento é quase todo comprometido com despesa de custeio, para manutenção da máquina, das escolas, do pessoal. Eles vão aparecer mais porque eles estão empenhados também. Essa conta aqui é pelo que está liquidado, né? Até o final do ano, a gente vai conseguir demonstrar um percentual maior. Com a palavra o seu Rui Borba. Tá, boa tarde. Presidente, eu gostaria de saber, tem sido reiterada o desvio em relação ao percentual que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece para o custeio da máquina, né? Isso já é o outro relatório que eu vejo que esse assunto tem sido frequente, né? Costumeiro. Quais são os impactos, eu gostaria de saber, das medidas de compactação recentemente tomadas pelo Executivo no que diz respeito à reestruturação da máquina? Houve aí redução de números de secretarias, eles já sabem prospectar, porque nunca se falou nos impactos financeiros dessas medidas de compactação, se eles têm já isso calculado, e de que forma isso vai impactar nesse limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece. Essa é uma primeira pergunta. Isso é muito interessante, acho que vai ao encontro do que a gente tem abordado aqui, do gasto com o pessoal, né? Então, eu transfiro a pergunta para se a Daniela pode responder, resumidamente, quais são as providências que estão sendo tomadas no que tange a esse gasto com a folha. Existe algum... A gente já Nós estávamos em 56%... Uhum. 50, isso, lá atrás. A gente continua fora do limite prudencial. Nós já encaminhamos, recomendamos todas as medidas. Mas essa questão do impacto da redução, a gente não tem esse estudo, porque a controladoria, por determinação do TCE, a contabilidade deixou de fazer parte da controladoria. Então, esse estudo de impacto, que deve ter sido feito quando se fez essa reestruturação, ficou a cargo lá da contabilidade, que agora está ligada ao governo. Então, a gente não tem esse dado de quanto foi esse impacto, de quanto isso vai representar, e nem nos foi passado ainda não. Bom, isso eu acredito que na Secretaria de Finanças isso deveria estar armazenado, né? Esse impacto, quer dizer, então se deu um salto, não se sabe qual vai ser o valor de redução na estrutura administrativa. Bom, com relação à educação, ficou de fora aquilo que é investido no ensino técnico, né? Se nós temos o volume desses recursos investidos no ensino técnico. No portal da transparência dá para você ver, porque tudo que não é subfunção 361 e 365, porque lá no portal vem o detalhamento igual é o orçamento, igual é na LOA. Então, tudo que não é 361 e 365 é o cômputo que não é calculado aqui como limite legal. E não é só o técnico, tem o médio também, que é o Colégio Paulo Freire. E a senhora tem como discriminar esses valores já? Não, aqui não. A gente pode até sugerir que no próximo relatório a gente traga com esses dados da parte, né, do total, só a título ilustrativo, que aí não vai ser obrigatório. Eu queria também saber qual é a fisiologia desse superávit da arrecadação. Como é que como se forma esse superávit? Porque eu ouvi aqui em algum relatório de que está se considerando superávit
as despesas bancárias que estavam provisionadas, estavam previstas. Eu queria saber se isso é confirmado, se isso é lançado como superávit, essas despesas que deixam de ser pagas à agência bancária. A pergunta é o seguinte: existem determinados projetos que passaram por essa casa em que se alegava a existência de superávit na arrecadação. E um dos superávites era considerar como receita as despesas que não eram pagas no manuseio com o banco. Aí com a pergunta se o quê? Se... Quanto que isso representou? Quanto dessas despesas que estavam provisionadas para atividades bancárias, manuseio de conta, transferências, etc., quanto disso foi considerado como superávit na arrecadação? É porque o que o senhor Rui Borba está colocando é que nós aprovamos recentemente nesta casa um projeto de lei do Executivo onde apontava um superávit nos serviços bancários, na ordem de 2 milhões de reais. Pela legenda, exatamente, o senhor colocou uma legenda mais própria. É, de 2 milhões de reais. Isso tem aproximadamente um mês que nós votamos aqui nesta casa. Então a pergunta, me corrija se eu estiver errado, exatamente, é nesse sentido. Geralmente... Vereador Gugu de Nair, por favor. Eu acho que no projeto de lei deve ter vindo encaminhado lá a demonstração, porque isso aí fica a cargo da Secretaria lá de Orçamento, que elabora esses projetos e faz essa apuração. Eu não tenho esse valor, não. Tem uma outra questão, vereador, é o seguinte: quando o senhor se refere ao setor da construção civil, na verdade não era tão específico para saber o quanto é arrecadado por atos que são emitidos lá. O que o senhor estava, na verdade, considerando, pelo que eu entendi da pergunta, era que se esse estado de estagnação e de como é que se diz quando a gente pressiona uma laranja? Espreme, na verdade veio uma expressão só inglesa na cabeça, era essa situação de estagnação e de espremer a laranja, está na verdade acontecendo com o setor aqui. É isso que o vereador queria saber, quanto que isso representaria na queda do produto interno aqui do município, na arrecadação das taxas e impostos que incidem sobre a atividade. Isso é que eu entendi, quer dizer, a pergunta era mais ampla do que apenas mensurar e somar aquilo que é arrecadado em habites, licença de obra e aceite de obra. Se a Secretaria de Finanças faz alguma prospecção, faz algum acompanhamento desse mercado e em que termos isso reflete na arrecadação? Na realidade, a parte da Secretaria de Fazenda ela é muito específica, né? A gente faz, na realidade, o cálculo e o lançamento dos tributos. Essa parte de acompanhamento, de licenciamento, aquilo que eu estava falando com o vereador, é muito mais tendente à Secretaria de Planejamento do que à própria Secretaria de Fazenda. Então, assim, aqui eu posso responder com relação aos lançamentos, com relação aos cálculos, mas nós somos provocados. Então, assim, só vai para a Secretaria de Fazenda fazer o lançamento ou fazer qualquer tipo de cálculo com relação a licenciamento da construção civil depois que passa por todos os trâmites dentro da própria Secretaria de Planejamento. Então, assim, eu não consigo responder se demora, se o prazo é o mesmo, se está sendo pressionado, se está sendo pressionado, como o senhor falou, porque seria mais... espremido, não é pressionado, é espremido. Então, seria mais... aliás, é do Economist. Na realidade, seria algum representante, talvez, da Secretaria de Planejamento que poderia estar respondendo essa questão. Se for com relação a números ou com relação a lançamento ou cálculo, aí a gente consegue se manifestar. Fora isso, realmente fica muito atrelado à Secretaria de Planejamento e a essa pasta.
que hoje é separado, né? Em outros anos, em outros exercícios não foram, na realidade não era, a pasta era única, hoje é separada. O planejamento é diferente da Secretaria de Fazenda ou até da própria Secretaria que cuida de contabilidade e orçamento, hoje isso é separado. Eu acho que se tivesse, vereador, essa segmentação que o professor falou antes, em relação ao ISS, se poderia ter mais sensibilidade para fazer essa avaliação. Na verdade, está sendo, no que eu posso observar, o setor está estagnado e espremido. A expressão é essa, estagnado e espremido. E eu gostaria de saber até que ponto isso está refletindo na arrecadação, né? Apesar de estar apresentando superávit, né? Outra questão é o seguinte: não se sabe quais foram os impactos dessas medidas de compactação, né? Eu acho que em algum lugar, em alguma gaveta, deve ter esse estudo, né? E o ISS aumentou R$800 mil graças às notas eletrônicas, isso é bom. Tem que pegar mais o setor da hotelaria, sabe? E se existe alguma prospecção, não sei, o setor de hotelaria emite também essas notas fiscais eletrônicas, né? É bom saber. Deixa eu dizer, se existe alguma prospecção para saber como é que vão ser as nossas receitas nos próximos meses ou no próximo ano, esses estudos, se são feitos no âmbito da Secretaria de Finanças, ou Planejamento, ou na Secretaria de Orçamento, enfim. Existe algum estudo para prospectar esse futuro que já está batendo aí as nossas portas? Na realidade, toda a parte de orçamento e prospecção é feita pela Secretaria de Governo, com uma secretaria especial que envolve justamente esse tipo de estudo, que é a Secretaria Especial de Orçamento. Quem é o secretário de Governo? Porque eu me perdi com... O senhor Kleber. Ah, é o Kleber? Tem que chamá-lo, então, para... Por favor. Uma outra questão é a seguinte: essas audiências, presidente, aliás, eu até fiz um comentário recente, como a gente não tem ainda uma regulamentação, a gente não sabe como se portar nessas audiências públicas, né? Enfim, eu acho que o relatório tem pouca informação, não é? Tem pouca informação e também chegou a nós agora, recentemente. É isso. Obrigado, senhor Rui Borba. Quero agradecer também ao professor Luiz e o servidor Palência, ele é representando a ASFAB aqui, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. A ASFAB está tendo algumas reuniões junto à Controladoria no que se refere ao plano de cargos e salário do município. E nós temos visto sempre, em todas as prestações de contas, a folha de pessoal ela sempre acima de 53, sempre, né, acima do nível do limite prudencial. E eu gostaria de saber se a Controladoria já tem ciência que esse plano de carreira está sendo discutido, porque, obviamente, com ele sendo aprovado e executado, a folha tende a aumentar, porque nós vamos ter a questão das progressões dos servidores, horizontal e vertical, né, que é por nível e por tempo. E o que eu costumo dizer é que isso é uma bola de neve, que a cada ano que passa, que esse plano de carreira não é aprovado, ele vai aumentando, porque o servidor vai, né, se formando, graduando, acaba tendo mais tempo de serviço, tendo concurso, aumentando o quadro de funcionários, e esse plano não é aprovado. Então, eu gostaria de saber se está tendo alguma comunicação junto à Controladoria em relação a isso, que vai ter um impacto maior na folha de pessoal. O processo já tramitou por lá, sim. Mas enquanto a gente estiver fora do limite prudencial, ele não pode ser implementado. Toda vez que o processo passa lá, a gente esbarra nisso.
A gente acha válido que os estudos sejam feitos, que os projetos sejam apresentados, porque quando passou por lá não tinha essa progressão ainda, demonstrado como isso ia ser avaliado e como isso ia ser dado a cada um. Mas isso é um problema. A gente tem que sanar essa questão do limite de gasto de pessoal para que qualquer questão de vantagem, concessão de benefícios aos funcionários, eles possam ser concedidos. Posso... Porque nós bem sabemos, todos sabem que o plano de cargos e salários é uma lei que ainda não foi, né, ainda não passou aqui ainda pela Câmara, embora esteja previsto para regulamentação, mas quando eu falo ter passado pela controladoria, até porque isso tem que ser aprovado, isso é fato, né? E nessa aprovação, ali vai ter alguns benefícios de forma financeira aos servidores. E o entendimento também é que a administração tenha que se adequar a ele, talvez não o servidor a ele. Pelo menos é o entendimento meu e de muitos outros. Por isso eu fiz a pergunta. E eu não entendi a questão de ser embarreirado por conta desse limite. Haja visto que é uma lei que tem que ser aprovada, já está sendo discutida. Inclusive, eu gostaria de falar aqui ao vereador Lohan que dentro desse plano de cargo e salário está também a questão das atribuições, tá, dos servidores, né, que tem sido discutida aqui também a lei do estágio probatório. Então, eu queria entender isso, porque é uma lei que tem que ser aprovada e qual a medida que a administração tem. É claro que vai ter que enxugar folha, isso é óbvio, né, para se adequar. Obrigado pela participação, Luiz Carlos. Na verdade, eu acho que o assunto é mais direcionado à Secretaria de Governo, né? Essa questão da necessidade que se tem do envio a esta casa do projeto, é um sonho do servidor público, né? Nós sabemos disso, é uma demanda já apresentada pelas FAB. Temos cobrado, sim, a questão da lei do estágio probatório. Eu falava, inclusive, isso com o Rui Borba, seu Rui Borba, agora há pouco, em relação a alguns problemas que eu identifico muito na saúde, de comprometimento do servidor público para com o município, né? Nós sabemos, sim, dos direitos, mas também dos deveres, mas eu concordo com a sua colocação, sim. Acho que vamos finalizar. Acho que foi bem proveitoso. Eu acho que igual eu falava ontem na audiência pública também com a Raquel, eu acho que o servidor, o gestor, nós, né, porque nós, Câmara, também temos a obrigação de ter esse bate-papo, de certa forma, com quem paga, de certa forma, as contas do município. Para finalizar, eu gostaria que me dê um estalo aqui, Thalita, Jurandir e Daniele. Nós temos uma estimativa de receita para esse ano de 210 milhões de reais. É o que foi orçado. Não é isso? Dentro do que está apresentado agora aqui, que nós já temos realizado 136 milhões, existe dentro do que vem sendo analisado, estudado e planejado dentro da Secretaria de Fazenda. Vamos alcançar nosso objetivo ou nós vamos correr certo risco de fechar o ano em cima do que foi planejado, muito embora tenhamos ali a reserva de contingência e tudo mais, mas enfim. Porque na realidade aqui eu só posso responder pela parte tributária, né? As outras partes de transferência e contribuições fica mais a cargo da parte financeira. Da Secretaria de Fazenda. Com relação à parte tributária, acredito que sim. Agora, o restante, eu, infelizmente, não tenho como responder. Bom. O vereador Messias não vai falar nada, não vai... Não, apenas uma consideração. Presidente Lohan, boa tarde. Antes de mais nada, boa tarde para todos. E diante do que se falou aqui, do que se perguntou, que ficou sem resposta, eu só queria lembrar que, em outros tempos, na realização da audiência pública para prestação de contas, vinha o prefeito,
vinha o secretário de Fazenda, vinha todo o staff de governo. Eu lembro disso. Em tempos idos, eu não sei, engraçado, são coisas que aconteciam e que de repente não acontecem mais, e a gente, pô, por que não? E eu acho que a audiência é para isso. Não é responsabilidade da Câmara produzir isso. A Câmara, eu diria até, eu tenho um entendimento que não é nem a Câmara que preside essa audiência. Tudo bem, é o espaço do Poder Legislativo, que é um poder fiscalizador, mas ele é como se abrisse as portas da casa para que o Executivo aqui venha e apresente os seus números e as respostas para as questões que são apresentadas. Então, nesse momento em que se constitui essa audiência pública, era de se esperar que aqui estivesse o próprio prefeito, todo o staff, primeiro escalão de secretariado, porque nessa hora eu entendo que esses números, eles mostram um resultado que refletem o realizado, mas que geram uma série de perguntas, de questionamentos quanto a alguns indicativos que apontam para o futuro. Então, eu acho que são dois momentos interessantes para o governo. Ele tem a oportunidade de mostrar o que se fez e que se mostra aqui por números. Já nós aqui, isso aqui, essa intervenção, aquela obra, isso aqui que estamos fazendo, mostra. E os números também vão refletir algumas preocupações, né? Mas isso aqui, como é que vai ser? Algumas questões que foram apresentadas aqui de maneira pertinente e que mereceriam uma resposta, não da controladoria, nessas questões, mas sim do próprio prefeito, o secretário de governo, o secretário de obras, serviços públicos, que viriam aqui mostrar e responder algumas questões que nessa audiência ficaram sem resposta. Será essa consideração, senhor presidente, que fique registrado na ata da reunião e que vamos cobrar do Executivo essa participação mais efetiva, mais eficaz na audiência pública de prestação de contas. Obrigado. Vereador, de fato, nós, enquanto que comissão, nós já tínhamos demonstrado essa preocupação. Nós solicitamos ao presidente que oficiasse ao Executivo, que na verdade estava vindo sempre a Daniele, o nosso controlador e auditor, e aí nós pedimos também para que viesse o secretário de Fazenda justamente para responder algumas outras tantas perguntas. Hoje não foi necessário por conta de um compromisso de saúde do secretário, por isso a senhora Thalita aqui, justifico mais uma vez, mas era a nossa intenção termos outras informações e nesse momento a gente detecta, e Vossa Excelência acaba de colocar com muita propriedade, que talvez seja um momento de necessidade de ampliar mais essa audiência, né, para debatermos, conversarmos, prestarmos contas à assistência à população. E eu acho muito pertinente a colocação de Vossa Excelência. Vamos, então, buscar junto ao Executivo, junto ao Prefeito, esse entendimento de uma prestação de conta, cumprindo sim o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ampliando essa questão para que a sociedade tenha uma linguagem mais direta, para que a população saiba os números de recursos que é da população. Então, acato a sugestão com muita satisfação de Vossa Excelência, que a gente possa estar anotando isso, registrando em ata e encaminhando ao Executivo. Sendo assim, nós não temos mais nada a tratar do assunto, e então vamos encerrar essa audiência pública em nome de Deus. Está encerrada e acolhendo com muito afinco essa solicitação de Vossa Excelência. Obrigado.